Oi, oi, podcast Muitas em Mim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque aqui nós acreditamos no fortalecimento feminino, nós acreditamos que toda mulher carrega muitas versões em si mesma. Ela é mãe, ela é filha, ela é companheira? Talvez. Precisa? Não sei, mas ela é amiga, ela é líder. É aquela mulher que enfrenta desafios e continua seguindo em frente assim mesmo. Hoje nós vamos conhecer uma trajetória da primeira mulher que assumiu o comando do 43º Batalhão da Brigada Militar de Bento Gonçalves. Mas antes do cargo existe uma história construída com disciplina, coragem, estudo. Eu recebo hoje Karine Pires Soares, a comandante. Eu fico tão feliz com a sua presença aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E como é bom a gente ouvir falar de si mesma, né? Às vezes a gente fala, mas ouvir só a tua apresentação aí do pouco que falou de mim já me emocionei, porque realmente é uma trajetória que não é fácil, né? Não é fácil para ninguém. Para mim também não foi. Então, uma satisfação estar aqui podendo trazer um pouco da minha história para as pessoas conhecerem a Karine também, né, para além da comandante. Ótimo. Não, eu fico muito feliz, não só com a sua presença aqui conosco, mas também com toda a trajetória que vai... Aguardem, aguardem. É que nós estávamos conversando um pouco antes e eu estou aqui muito feliz, porque sim, a questão para as mulheres é vermos outras mulheres brilhando, outras mulheres ocupando espaços de poder, que isso nos inspira a continuarmos, a seguirmos. Acredito que é nisso, não é mesmo? Verdade. O caminho nunca é fácil, né? Quando nós falamos em mulheres em alguns postos, especialmente de autoridade, de poder, não que a gente precise disso, mas acaba tendo um certo preconceito da sociedade que é formada, né, numa cultura machista, com base no patriarcado. Então, sempre é muito difícil. Então, qualquer conquista, de fato, né, quando uma mulher alça algum posto, algum cargo, ou nos representa de alguma forma, ou tem até aquela vitória simples do dia a dia, né, conseguiu fazer as atividades do dia com tranquilidade, lucidez, felicidade, né, já nos orgulha muito. Então, é muito bom poder representar, né, essa força feminina. Antes de mais nada, eu quero dizer que nós, mulheres bento-gonçalvenses, estamos muito orgulhosas, Karine. Muito obrigada pela tua trajetória que te levou até esse lugar, porque sim, nós estamos todas lá representadas. Obrigada. Eu tinha que começar dizendo isso, não é mesmo? E eu acho que as primeiras vezes que eu fiz contato assim com os órgãos, né, da imprensa aqui da cidade, eu sempre disse isso e, de fato, né, eu repito. É uma responsabilidade ainda maior representar todas as mulheres, né? Porque não estou somente eu nesse comando. Eu represento todas as mulheres, né? Porque se qualquer coisa der errado, a gente não quer ouvir aquela frase que às vezes a gente ouve, né, no trânsito, ouve em algum outro espaço, né? Mas é uma mulher, né? Então eu sempre disse, né, que a minha responsabilidade vai para além da instituição. Eu sei de como representar outras mulheres nesse lugar é importante, então eu prometo, né, dar sempre o meu melhor, tomar as melhores decisões para deixar as mulheres sempre orgulhosas. Que maravilha! Não, mas nós já estamos orgulhosas, imagina só. Karine, quero perguntar um pouquinho da Karine lá atrás. O que tu fizeste para chegar até aqui? A tua trajetória. Conta um pouquinho para nós. É difícil, né? Se a gente for pensar, já são 47 anos da história, né? Eu venho de uma família de professora e sargento do Exército, então uma família muito simples, no interior, né? Cresci em Santiago, que é próximo a Santa Maria, ali, para quem não ouviu falar, na fronteira oeste, né? Então, eu sou fruto de uma família muito simples, né? Muito trabalhadora, e cresci com exemplos de muita garra, muita dedicação, especialmente da minha mãe, né? Sempre correndo atrás. Professora, acho que o cenário é o mesmo daquela época, né? Da minha infância até agora. Uma carreira muito sofrida, mas ela sempre dando o seu melhor e contribuindo, né, para aquelas crianças que ela tinha contato. Então, eu cresci muito com um espírito de justiça. Isso sempre foi muito forte em mim.
E tão logo começou a aparecer as percepções assim, de profissão, o que quer ser, eu já sabia que eu queria cursar direito e, de alguma forma, poder defender direitos, valores das pessoas, né? Então, fui muito feliz nessa escolha, me encontrei no direito e acabou me conduzindo para a Brigada Militar, né? Eu tive experiências profissionais junto ao Ministério Público, logo no início, né, de cursar o direito lá em Santiago. Tive excelentes referências femininas na instituição. E depois, assim que me formei, consegui prestar o concurso público e fui aprovada, né? Então, eu acho que se eu pudesse resumir Isso em assim, que ano? esse caminho, eu me formei em Direito em 2004 e ingressei na Brigada em 2006. Né? Foi muito rápido, assim, eu me formei em dezembro de 2004. Durante o 2005 ali me preparei muito porque eu queria concurso público, né? Então estudei bastante, passei na OAB, né? Estava preparada ali. E acabei passando já de primeira no concurso, né? Então foi muito bom. Eu não sabia exatamente onde eu estava entrando, que ambiente era aquele, né? Mas era um concurso público, e jamais poderia desperdiçar essa oportunidade e me permitir conhecer, né? E fui muito surpreendida, né? Pela Brigada Militar, por toda a sua história, pelas várias oportunidades que ela dá para nós, né? Tanto homens como mulheres. A gente costuma dizer que tem lugar para todo mundo, né? Na instituição, porque nós atendemos públicos muito diferentes, né? Então, me encontrei, felizmente, né? Estou aí, completei agora, dia 27, 20 anos de ingresso na Brigada Militar. E nesses 20 anos, onde tu atuaste? Como foram esses 20 anos? Bom, eu acho que os primeiros 2 anos nós ficamos na academia de polícia, né? Um período bem sensível, assim, se a gente pudesse, né, compartilhar com o público, porque é aquele momento de quase que um rompimento, né, de uma vida civil para uma vida militar. Então, esse é um primeiro grande impacto, né, que a instituição causa. Porque nós precisamos ser muito regrados, tem controle de horário, como eu estava comentando contigo antes, né, de vestimenta, o cabelo, o corte do cabelo, a postura, o respeito às autoridades, né? Então, a gente tem esse primeiro impacto, né? Então, foram 2 anos dentro da Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre, convivendo com pessoas das mais variadas classes, de diversos lugares, né? A minha turma, nós éramos 53 colegas, todos formados em Direito, né? Naquela época, havia muito pouco que a Brigada tinha colocado o ingresso com o curso de Direito. Então, a minha foi a terceira turma, exigindo curso superior com formação em Direito. Antes entrava com o ensino médio, né? Então era um outro tipo de formação. E foi muito desafiador aquele período, né? E saindo da academia, né? Porque dentro da academia a gente diz que vive numa bolha, porque tu está controlado, tem os professores, os instrutores, né? Recomendando, orientando. É tudo simulado, né? Em sua grande maioria. E tão logo eu saí, eu tive um privilégio gigantesco, né? De ser nomeada para o município de Taquari. E eu tive a minha primeira comandante mulher, foi a Tenente Coronel Nádia. Então, ela, sempre que eu encontro ela, que eu tenho a oportunidade, eu digo assim, da felicidade que eu tive de encontrar uma mulher muito para frente, independente, muito consciente das suas vontades, do seu caminho, né? Então, ela me conduziu muito bem nesse início, né? Não foi um período fácil. Cheguei para comandar Taquari. Eu acho que só tinha uma mulher, se eu não me engano, uma soldado recém-formada, assim, e era eu e ela. E a maioria homens, mas muito mais velhos, com idade para ser meu pai, né, que jamais tinham sido comandados por mulher. Então foi um período muito desafiador. E que eu ficava longe do comando, porque era eu em Taquari, né? A maior autoridade da Brigada Militar era eu. Né? A minha comandante estava a alguns quilômetros e o meu comandante regional mais ainda. Então as decisões eram minhas, né? Então foi muito desafiador. Mas foi muito bacana. E depois fiquei quase 10 anos ali no Vale do Taquari. Taquari, Teutônia, Arroio do Meio, Lajeado. E tive a oportunidade de, considerando a minha formação, né, dentro da Brigada, nós temos a oportunidade de nos especializarmos em várias áreas. E eu acabei me formando muito na área dos programas de polícia comunitária. Então, as bases móveis comunitárias, eu tinha o curso de Patrulha Maria da Penha, né? Eu tive a felicidade de ajudar a implantar em Lajeado. Maravilha. Começando com a Coronel Nádia, né? A célula foi em Estrela. E depois o Proerd, né? Na verdade, tudo meio junto, assim. Então, me identifico sempre muito com educação, acredito que muito pelo viés da minha mãe, né? E por entender a importância de a polícia não ser somente enfrentamento. Então, acabei me especializando e fiquei 10 anos ali. E acabei sendo reconhecida e convidada a integrar o Comando Geral da Brigada Militar, né, na área dos programas de prevenção. Então, fiquei 3 anos na adjuntoria de programas de polícia comunitária em Porto Alegre, assessorando o Comando Geral, né?
E depois fui convidada para integrar o departamento de ensino, que também foi muito gratificante, né? De novo, né? Seguindo os passos da minha mãe e podendo contribuir para a formação, né? Auxiliar, dar novas ideias, trazer um novo perfil. E, por último, depois que saí do departamento, estive no subcomando do 1º Batalhão, que é a primeira unidade da Brigada Militar, um batalhão histórico, e que atende uma população de 300 mil habitantes em Porto Alegre, com os jogos do Beira-Rio, os eventos do Parque Harmonia, toda a orla e mais toda a comunidade que vive ali, né? A área comercial, a área turística. Então, foi uma experiência muito agradável e que me deu essa confiança e me preparou muito para poder assumir um batalhão, né, no interior, com muita segurança, com muita felicidade. Então, acho que a minha carreira, assim, em poucas palavras, né, resumindo muito, ela, de certa forma, foi um passo a passo, assim, um crescer constante, sempre com direcionamento das coisas que eu acredito, né? Eu acho que isso pesa bastante, assim. A gente tem a possibilidade de escolher, né? O que eu quero ser, onde eu quero investir o meu tempo, para que lado eu quero conduzir o meu trabalho, a minha carreira. Com certeza. Então, acho que eu fui muito feliz nas escolhas que fiz. Ai, maravilha! Não, e aí a gente ouve, falo a gente, nós mulheres, quando uma mulher ocupa um cargo de poder, sempre ela é julgada. Não pela competência, é julgada porque ela está ali naquele lugar. E daí diz, não, é sorte, é amiga do fulano, não, ela é a filha do ciclano, ou então ela é casada com o outro, não, mas ela está tendo um caso com o outro. Não é assim, é sempre relacionado com um homem. E acabam não verificando o quanto essa mulher trabalhou e tem competência para estar nesse cargo. E a tua trajetória é o que resume isso tudo. Tu sabe que tu falaste todas as frases que a gente já ouviu, né? Mas claro, e nós ouvimos. E isso é muito comum. De novo, por causa da cultura que a gente vive. Claro, né? É cultural. E é fato que nós precisamos trabalhar 10 vezes mais. Provar as nossas teorias, né? Tipo assim, vamos caminhar para esse lado, né? Eu ainda aqui já encontro, né, com meus 20 anos de carreira, então não é o fato de eu ser mulher, eu sou uma tenente-coronel da Brigada Militar, com 20 anos de carreira. E às vezes eu digo, vamos por aqui, né, para minha equipe, vamos por aqui. Mas será? Eu digo, não, né, eu já passei por isso. Ou até alguma legislação institucional, eu digo, olha, isso aqui dá para fazer assim. Aqui o jeito que está sendo feito pode ser feito melhor, né? Eu já tive outras experiências. E aí ontem ainda eu tive uma situação com um colega que há um tempo eu estou dizendo, a gente está demorando demais para fazer isso aqui, dá para fazer de outra forma. Né? Então, procura, e esse aqui é o caminho, a gente está demorando demais nesse processo. Isso, né, eu estou aqui há 4 meses. Aí ontem ele sentou na minha frente e disse assim, a senhora tinha razão. Eu adoro Eu li tudo, né? Não é bom a gente, não é que a gente precise ser, não, ela estava certa. Mas tu tem já a experiência. Exato, do né? que é. E aí, às vezes, parece que sendo mulher, não em relação a esse colega, né? Mas por ser mulher, a gente precisa sempre estar reforçando algumas coisas que daqui um pouco, se fosse um homem, não precisaria de tanto esforço, né? Ou tanto diálogo, tanto tentativa de convencimento, né? Às vezes seria mais fácil. Eu já fui posta em lugares de decisão em que, às vezes, apenas por eu manter a minha decisão, por uma opinião e firmar nela, né? Dizer assim, olha, não, né? Entendo que esse é o melhor caminho, por isso, por isso, por isso. Já entendem, né? Não, tá louca, ou não precisa se alterar, mas eu não estou me alterando. Eu estou apenas com o meu tom de voz. Sendo assertiva. Sério, sendo assertiva, né? Um homem, às vezes, se posiciona da mesma forma e é aplaudido. E uma mulher, quando toma essa mesma postura, né, de firmar um entendimento, de colocar que entende que aquilo é o certo, é visto como arrogância, como prepotência, né? Então, esses são algumas palavras que eu já escutei ao longo da minha carreira. Simplesmente pelo fato de eu estar muito certa de uma decisão e algumas pessoas não concordarem. Né? Isso não quer dizer da minha personalidade, isso fala do meu conhecimento, da minha técnica. Da tua liderança. E que tem caminho sempre para os dois lados, né? A gente sabe disso. Mas a maturidade ajuda muito, né? Há um tempo atrás, lá quando eu era capitã, major, algumas coisas me incomodavam. Hoje eu já consigo perceber como que a gente pode fazer diferente, né? E eu acho que a mulher tem muito disso, né? O poder de comunicação, o olhar, a amabilidade. Então, talvez lá no passado eu queria mostrar, de certa forma, até
parecer mais grossa, a voz mais grossa, uma postura mais fechada. Hoje eu já sei que eu posso tomar as mesmas decisões com batom vermelho, né, com uma fala leve, dizendo, não, é para fazer assim, porque eu sei que assim é o melhor caminho, sem precisar impor, engrossar a voz, né, ou ter uma postura mais masculinizada. Como a gente vê algumas meninas no início de carreira adotando uma postura mais fechada, né? Então, até o papel, enquanto eu estive no departamento de ensino, de ser mulher nesse ambiente e chamar essas meninas e dizer, olha, vocês não precisam deixar o cabelo curto, vocês não precisam parar de pintar as unhas, exato, para serem respeitadas, né? O nosso respeito é pela nossa competência. Mas isso, lá no início da minha carreira, talvez tenha faltado, né? A Coronel Nádia foi uma das primeiras mulheres que eu tive relação, assim, dentro da instituição e que dava um caminho um pouco diferente, né? Olha, tu pode ser feminina, sim, né? Mas demorou para acontecer isso. E hoje a gente já está num outro momento institucional. Tu sabes que está falando e está passando um filme na minha cabeça, porque acontece com todas as mulheres, certamente, ou com quase todas. Quando tu está ocupando um cargo, ou até profissional, aconteceu comigo no direito, no início da minha carreira, imagina, eu me formei em 88 também, estou falando num período onde tinham muitos homens. Que a Constituição estava... Né? Não, a Constituição se deu em 88, exato. Imagina, eu me formei em agosto e a Constituição foi depois. Eu me tornei igual a um homem perante a lei depois de formada. É doido isso. Mas isso explica muita coisa, né? Claro. Que a gente é fruto disso, é muito recente, né? E quando eu iniciei na profissão, simplesmente eu tinha um uniforme que eu acabei adotando na minha vida. Então, adoro blazer, claro. Então, era saia justa, blazer, salto alto, cabelo que eu chamava de imexível, que não tinha... Podia dar uma ventania e o cabelo estava todo arrumadinho, né? Era um Chanel. Então, imagina. Mas por quê? Eu estava dentro de um ambiente masculino, então eu tinha que parecer, tinha que estar incluída. Eu acredito que foi dessa forma que eu acabei me incluindo. Não que a gente não possa usar outras roupas, mas foi a minha forma de estar nesse mundo e ok, mas era algo assim muito rígido dentro de mim. É tão bom hoje que eu falo que é a maturidade de nos libertarmos de uma série de estereótipos que a gente acaba criando. Exato. Não é mesmo? E tu sabe que a própria instituição faz isso conosco, né, com as mulheres, porque quando a gente entra, a gente precisa, né, estar com o cabelo preso, não pode usar brinco longo, é uma coisa que eu tenho até hoje, eu não consigo, mesmo de folga, colocar um brinco grande, porque foram 2 anos que aquilo era tão forte, né, que não podia, o cabelo tem que ser bem preso, bem lambidinho, né, o coque muito firme, não podia nada muito forte nas unhas e maquiagem. Então, a gente acaba se formando dentro de uma instituição assim que isso acaba pertencendo a ti, de certa forma. Então, quando até eu te falei assim, vou fardada ou vou com roupa civil, porque hoje talvez o meu maior desafio é que as pessoas me enxerguem, Karine, para além da farda. Né? Porque fica muitas coisas, né? Eu tive num evento essa semana e o pessoal não me conhecia. Claro. E eu chegava, oi, tudo bem? Né? Eu com o cabelo solto. Dava uns 3, 4 segundos, comandante, daí eu disse, aqui é a Karine, né? E esse eu acho que é a coisa que mais me incomoda hoje ainda, sabe? Eu, às vezes, não poder transitar, mas isso é da função, acho que eu nunca vou conseguir separar, né? Porque está sempre comigo. Eu estando aqui contigo, eu tenho responsabilidade com a minha instituição. Claro. Sempre. Eu estando na rua com os meus amigos, a tua me divertindo fala com a minha filha. Também da brigada. Né? Eu preciso ser um exemplo, né? Então, isso talvez, não pelo fato de ser mulher, mas eu acho que a própria instituição traz para homens e mulheres essa responsabilidade eterna, né? De ter uma conduta ilibada, de ser exemplo, de andar sempre cumprindo as regras, porque nós somos um exemplo para a sociedade, né? Então, tanto que às vezes quando um policial militar age fora do que é esperado, o choque é muito maior para a sociedade do que quando um criminoso faz isso. É verdade. Porque aquilo é da ética dele, mas um policial não se admite, né? Então, existe uma cobrança e isso de certa forma afeta o nosso feminino também, né? Para outras relações, né? A gente tem uma postura um pouco mais rígida, um pouco mais fechada, mais responsável. Que é necessário. Que é necessário, né? Claro, aí faz parte do contexto. É a mesma coisa se nós compararmos com outras profissões que também exigem
algumas características daquela profissão, então está tudo bem, ok. Mas é importante ter esse momento contigo, Karine. Isso aí. Eu acho muito importante. Até porque, para que as meninas, as adolescentes, as mulheres, porque hoje nós temos que falar também que, na maturidade, as mulheres estão escolhendo novas profissões, estão se redescobrindo. E isso é muito importante também. Eu preciso fazer só aquilo que fiz a minha vida inteira? Não, eu posso me escolher. E aí tem também essas mudanças de carreira. E mais ainda, é ver uma mulher liderando um grupo majoritariamente masculino, e isso nos inspira que sim, é possível. É muito importante. Então, quando falo das mulheres hoje, da importância, Karine, da tua presença aqui e falar sobre a tua trajetória, sim, é dizer, é possível, sim, cada uma que está nos assistindo agora pode fazer as suas escolhas. Exato. O caminho não é fácil para ninguém, né? Entre homens e mulheres, cada um tem sua claro. história. E cada um sabe de si também, do que abriu mão, de como foi o seu caminho, né? Às vezes a gente julga o mundo por nós, achando que só com a gente foi difícil. E não é difícil para todo mundo, independente das escolhas que faz, né? O fazer uma escolha exige já uma responsabilidade. Mas é possível, mas é bastante difícil, certamente, né? Claro. Eu nunca fui uma mulher que sempre disse assim, não, né? Venham para a brigada militar, que vai ser tudo flores, né? Como até eu já escutei algumas colegas dizendo, não são flores. Não é fácil, né? A gente tem sim um ambiente masculinizado hoje em dia, né? Imagina, começaram em 40 anos atrás, como nós conversávamos, né? Então, aquelas primeiras mulheres tiveram uma responsabilidade de abrir caminhos e preparar o que nós encontramos hoje. Mas ainda assim hoje não é fácil, porque nós somos fruto dessa sociedade e alguns homens continuam repetindo um padrão de comportamento, infelizmente, que é do tempo das cavernas, né? E que era só o homem que saía atrás da sobrevivência, as mulheres precisavam ficar em casa cuidando dos filhos. Mas hoje a gente não vive mais em caverna, né? A gente não precisa ficar fechada dentro da casa cuidando dos filhos. O mundo é outro. Mas ainda tem alguns homens repetindo atitudes do tempo das cavernas. E aí a gente precisa estar preparada para isso, né? Quando se deparar, saber dos nossos direitos, como nós devemos nos portar, saber colocar limites, né? Que eu acho que isso é muito importante, não ficar com medo, né? Procurar sempre estar em ambientes seguros, com pessoas confiáveis. Eu sempre tive a felicidade de encontrar pessoas muito boas ao longo da minha carreira e que foram me dando essa maturidade, né? Para agir, para me defender, para responder em alguns momentos, para colocar esses limites, mas nunca é fácil, né? Eu tive uma situação em especial e eu lembro muito, assim, e aí entra naquilo que nós falamos de a gente ter que fazer 10 vezes melhor, né? Eu já tinha o início da minha formação na área comunitária, então eu já era instrutora do ProERD, que também tem algumas pessoas Isso me ainda... lembra minhas filhas. Ainda tem um estigma, né? É o policialzinho que vai dar aulinha na escolinha, né? Tudo no diminutivo. E não é isso, é um programa fantástico que tem que ser uma pessoa muito preparada para estar na sala de aula falando com crianças e não falar bobagem, né? Então, é um curso muito... Então, eu já tinha o curso do ProERD, eu tinha feito a especialização da Maria da Penha, da violência doméstica, dos programas de polícia comunitária, já tinha viajado para fora do estado procurando especialização e abri uma seleção para instrutor de tiro. E aí eu cheguei no meu comandante na época e disse, olha, né, coronel, eu tenho vontade de me inscrever nesse curso. Não, mas fazer um curso de instrutor de tiro? Ai, sério? E era uma colega minha que tinha me incentivado, que foi a primeira da minha turma que fez, que aliás foi promovida a coronel, a primeira coronel comandante, primeira coronel dos bombeiros do estado do Rio Grande do Sul. Coronel Cristiane, eu tenho falado bastante nela. Faz 2 dias. Nós estávamos aqui final de semana, ela veio para comemorar os nossos 20 anos, a minha turma se reuniu aqui em Bento, e ela veio e foi promovida, acho que na segunda ou na terça, saiu a promoção, a primeira mulher, coronel dos bombeiros daqui do estado do Rio Grande doSul. E a Cristiane tinha feito o curso de instrutor de tiro 1 ano antes. E ela me disse, Karine, faz, porque é fantástico, vai te abrir outras portas, né? É técnico. E eu, por que não, né? Tá? Preenchi os requisitos, né? Daí fui falar com o meu comandante, ele, não, tu não tem perfil, porque... Eu disse, não, eu só quero saber se o senhor me autoriza a fazer o curso, né? Porque a gente precisa de autorização. Ele, não, pode fazer. Tipo assim,
tu não vai passar. Aquilo ali para mim, e até hoje, né? Quando me dizem assim, ó, a senhora não vai conseguir, pronto. Ali pode ter certeza que vai sair. E aí eu me preparei, estudei, fui para a seleção e passei, né? Então hoje eu sou uma das instrutoras de tiro da Brigada Militar. Acho que na ativa sou a mais antiga, né? As outras já foram para reserva e agora a gente está com uma leva de instrutores de tiro femininas maravilhosa, né? Várias, todo mundo dando aula e mostrando que pode. E lá no curso eu tinha outro desafio, porque eu era a única mulher da turma. Ui! E eu tinha um compromisso, aquele que eu assumi com as mulheres de Bento, eu não posso ser a última. Eu só não podia ser a última. Ai, tu sabe que E aí eram vários desafios assim, ó. Ela me deixa tão feliz, porque nós vemos algumas mulheres, ainda algumas, que sentam na cadeira e acham que são as únicas. Não pode, nós temos que trocar cadeiras, nós precisamos nos desafiar em novos cargos e oportunizar que outras mulheres também assumam. E assim, ó, aquela fala da minha colega, por exemplo, dizendo vai e faz, Isso tu é lindo. pode, me incentivou a ir. E aí, depois de mim, quantas outras eu trouxe, né, Claro. comigo? E aí, tudo fruto desse pegar a mão uma da outra e dizer que pode, que a gente precisa romper essas barreiras, né? Hoje a gente deve ter mais de 14, 15 instrutoras. É Ai, que muito lindo. pouco perto do número de oficiais Mas masculinos. tem que iniciar. Mas estamos aumentando, né? As últimas turmas deve até ter mais, porque eu acho que teve formação ano passado e esse ano está tendo. Eu devo estar desatualizada. Mas nós somos já presença constante nas linhas de tiro. Também os alunos olhavam, mas essa mulher aí, né? Tem que dar aula junto com o homem. Então, tem isso também, né? E aos pouquinhos a gente vai quebrando, vai mostrando conhecimento, uma calma na condução das instruções, né? Que talvez com o masculino a gente não tinha, né? Talvez uma preocupação, acalmar as próprias meninas que são alunas, né? Então, eu tive vários momentos, assim, de me colocar no lugar delas, né? Quando eu iniciei lá na academia de polícia, um instrutor de tiro disse para mim e para as minhas colegas que nós tínhamos que estar em casa lavando louça. Ai, Jesus. Nós ouvimos essa frase, né? Era 2006. Meu Deus. E aí hoje o meu desafio é estar nessas linhas e dizer para elas que elas estão no lugar certo, que talvez pode ser mais difícil para nós, pela nossa sensibilidade, pelo emocional da mulher, que é diferente, mas que depois a gente supera, né? Aquele início É uma habilidade. Exato, que tudo treinando, tudo se resolve. E são excelentes atiradoras, né? Então o sexo ou o gênero não diz nada. Diz nós, enquanto humanas, né, como seres humanos, temos a mesma capacidade ou até mais, né, de fazer várias coisas. A gente já tem estudos sobre o cérebro feminino, né, dessa multiplicidade, dessa plasticidade também de estar se adaptando e conseguir pensar em várias coisas ao mesmo tempo, né? Porque lá nas cavernas a gente ficava dentro de casa resolvendo tudo, né? O homem saía para caçar e voltava. E a mulher fazia tudo, cuidava dos filhos, cuidava da casa, pensava, né? E é o que a gente faz até hoje, né? E fazemos e saímos para caçar. É exatamente isso. Não, tu está falando e gente, hoje vai demorar um pouquinho mais, tá? Hoje, não, porque é incrível. Karine, tu está falando do Proerd, as minhas filhas, as duas, fizeram o curso na escola, eu amei, porque elas falavam em casa e também nos corrigiam, sabe? Isso é muito bacana, muito. Eu lembro da minha pequenininha dizendo que, na época, em função do cinto, não era tanto, né? Era bem diferente do que hoje, claro. Sim. E elas nos cobravam, tem que botar o cinto, mamãe, tem que botar o cinto, papai. É muito bacana. Eu estou falando de uma atitude simples, sim, só que muda toda a dinâmica de família. Muda tudo. E foi muito importante. Falaste em Maria da Penha, meu Deus do céu, é algo que... se as pessoas que estão nos assistindo tivessem noção da importância da Patrulha Maria da Penha, porque já trabalhei muito com fortalecimento, com prevenção e combate à violência contra a mulher e trabalho, mas já estive em linha de frente, advogando para essas mulheres. E a Patrulha Maria da Penha é essencial na vida dessas mulheres vítimas de violência. Então, eu quero aqui fazer um registro de agradecimento mesmo, porque, Karine, é algo assim que só quem está trabalhando tem uma noção pequenininha
do que é importante para essas mulheres ter esse apoio, Não, e tu sabe que tu falando assim, eu lembrei, né? essa proteção. Eu tive a felicidade de estar muito perto da Coronel Nádia quando ela teve essa ideia. Ah, E isso eu é lembro, fantástico. assim, ó, das reuniões na época, de alguns colegas, homens, obviamente, né? Porque quem é mulher entende a violência que nós somos vítimas diariamente, Claro. né? Em várias situações. E ela ser criticada no nível assim, ah, mas está inventando coisinha, quer aparecer, está fazendo para se autopromover, ou não é necessário, isso aí não é função da Meu Brigada Deus. Militar. Isso foi, eu estava em Teutônia na época, deve ter sido 2009. Porque eu acho que a patrulha começou 2010, 2012, agora já meus números É. já estão, a minha memória já está falhando. Mas eu estava perto, né? E ela foi persistente, não, nós vamos fazer. E começou uma célula em Estrela. Eu lembro perfeitamente dela nos dando as orientações. E deu tão certo que daí foi para a Secretaria de Segurança, foi adotado. E a Lei Maria da Penha era de 2006, né? Estava muito fresco isso. E Claro. hoje a gente olha para a Lei Maria da Penha e está muito claro ali que Meu Deus. precisaria todos os órgãos que trabalham no enfrentamento à violência Uma rede? fazer alguma coisa. E a Claro. parte da Brigada Militar é essa fiscalização da medida protetiva de urgência, que hoje nós temos uma dupla, né, em Bento Gonçalves. Na época eu estava no Comando Geral trabalhando na coordenação da Patrulha Maria da Penha, e eu lembro quando eu assessorei a Coronel Cristine na época, que era também como eu estava te falando, né, uma comandante que eu trabalhei muito perto, que eu disse, Coronel, nós precisamos colocar como obrigatório a Patrulha Maria da Penha em todas as sedes de batalhão, que são esses municípios maiores, tipo aqui na nossa região é Bento, Caxias, Farroupilha. Perfeito. Então, onde é sede de batalhão, que nós temos uma população maior, teria que ser obrigatório ter ela. Aí a gente fez todo um estudo, como é que funcionava nas outras polícias, e foi inserida essa obrigatoriedade. Porque em alguns lugares, algumas pessoas entendiam que podia ter patrulha e colocava patrulha. Em outros, se entendia que não precisava e não colocava. Então, isso não pode mais ficar no entendimento de A ou de B, sendo homem ou mulher. É uma questão institucional, né? E, felizmente, o programa, né, está completando, se eu não me engano, 20 anos. Se eu não me engano, é de 2000, mais 22, acho que é de 2012. Deve estar com 24 anos de existência da patrulha. Imagina. E só se fortalece, né? Diariamente nós recebemos as medidas para acompanhar. Aqui em Bento nós temos a Elza e o Reiter, que são maravilhosos, né? Compõem a rede de enfrentamento. E é uma pauta, eu sempre digo assim, ó, pensar no público frágil, menos protegido, né? Pela sociedade. As nossas leis são magníficas, mas o papel não protege, né? Nós precisamos treinar esse comportamento. Então, com o ProERD, a gente consegue fazer essa inserção nas escolas, trabalhando não só a prevenção às drogas, nós trabalhamos prevenção a todo tipo de violência. Não, era geral, inclusive a doméstica, né? E a Patrulha Maria da Penha também faz o seu papel de compartilhar conhecimento, de oitivas, de estar nos grupos, passando informações, né? E eu sempre digo assim, sempre que eu puder, enquanto comandante, né, dentro da competência que me cabe, escolher qual é o portfólio de serviços que nós vamos ter, eu sempre vou não priorizar, porque eu preciso ter a repressão, a força tática, a ROCAM, mas nós precisamos trabalhar na mesma linha, porque se eu fico só aprendendo, o problema não se resolve. Eu preciso educar para que esses problemas não sejam repetidos, né? E essa tua fala é muito importante, porque o jovem, e vive isso com as minhas filhas, tem um outro olhar com a bebida alcoólica. A bebida alcoólica, tá bebendo muito. O fulano... Elas tinham esse olhar, exatamente. E isso na formação dessa jovem, desse jovem, é muito importante. É uma idade em que eles estão abertos, né? E aí, talvez, se a referência familiar não for positiva, talvez essa criança nunca vai ter uma outra referência. Então, nós estarmos na sala de aula ou em palestras, em empresas, né, passando esse olhar diferente, talvez, do que aquela pessoa foi criada a vida inteira, né? Então, a gente está dando uma oportunidade de uma fala correta, né, totalmente adequada. Os policiais são preparados, né? Então, as famílias, eu sempre digo, né, podem ficar seguras que o que está sendo tratado é um material estudado, tem uma fiscalização para ver se o policial está cumprindo. E a Patrulha Maria da Penha da mesma forma, né? Eu acredito muito no trabalho de prevenção. Eu também. Essa semana até nós tivemos o aniversário do batalhão, né? Foi no dia 16, estávamos nas comemorações e tivemos a visita do nosso subcomandante-geral aqui em Bento.
E ele se dirigiu ao nosso efetivo falando exatamente disso, do novo papel do policial militar. Talvez não o novo, mas a sociedade moderna, né, está nos exigindo isso. Então, não é mais tiro, porrada e bomba. Nós precisamos, porque graças a Deus os indicadores de todo o Estado, nós somos referência no Brasil já, estão numa redução absurda, em todos os municípios do Estado, com raras exceções. E Bento Gonçalves está nessa frente. E ele falava do papel do policial. Nós estamos lutando com índices muito pequenos de crimes. Então, o nosso papel agora, como eu já tenho pouco crime para combater e quando tem a gente combate, eu preciso estar investindo no outro lado, né? Em dar atenção para esse cidadão, atender bem, continuar fazendo as orientações, estar bem posturado, para quando a pessoa precisar ter confiança de chegar na polícia militar. Então, esse novo olhar é o que nós temos trabalhado, né? Aqui em Bento, eu encontrei um efetivo extremamente qualificado, pessoas da comunidade. Então, eu trabalhei em Porto Alegre, em que a grande maioria dos policiais não era de Porto Alegre. E muitos querendo voltar para suas origens, né? Então, sem um vínculo, talvez. Não vou dizer compromisso, porque compromisso todo brigadiano Sim, tem. ok. Mas sem um vínculo, né? Aqui não, aqui a gente patrulha para cuidar da nossa família, dos nossos afilhados, né? Dos nossos amigos. Então, a gente tem uma responsabilidade afetiva, né? Quase também, né? Emocional. E isso impacta muito, né? Então, eu encontrei um efetivo totalmente diferente do que eu tinha, né, na capital. Então, aqui um efetivo que é daqui, que conhece todo mundo, né? Todo mundo conhece o brigadiano também. Todo mundo já me conhece. Às vezes eu chego... Hoje de manhã na academia, uma senhora... Tu é a Karine da brigada? Ai, que amor! E ela, eu sou prof, já te conheço. Então, a gente se conhece. E eu gosto muito de estreitar essas relações, porque eu sempre digo que toda pessoa que tu conhece, que tu tem um vínculo, tu vai atender diferente. Não, né, que quem eu não tenho vínculo eu vou atender mal. Mas tem uma certa impessoalidade, né? É diferente. É diferente. Então, agora que eu te conheci pessoalmente, se a gente se encontrar, o trato é diferente, é uma preocupação genuína, né? Que as relações fazem isso, os vínculos próximos. E a polícia comunitária, que é nosso cerne, ela não é um nicho separado da brigada. Ela está no nosso dia a dia, né? Deveria estar em todo policial. Então, a gente está trabalhando para isso, para que os policiais entendam isso, da preocupação genuína com o outro, com a família, com o vizinho, com o empresário, né? Para que Bento Gonçalves, se a nossa sociedade de forma geral estiver bem, todos nós vamos estar. É que eu acredito até que a Brigada Militar como um todo, de forma cultural, também teve essa transformação, não é mesmo? Eu falo isso porque eu tenho na Brigada Militar, eu tenho uma história familiar também, em função da família da minha mãe. Meus tios, tem vários que já estiveram na Brigada Militar, primos. Então, é interessante isso. E lembro de situações que era realmente muito agressivo, muito impositivo. E hoje não se percebe mais isso. Hoje se sente uma Brigada Militar muito mais prestativa no sentido de acolhimento e de resoluções de problemas, e não só aquele olhar agressivo, não é mesmo? A gente está tentando, né, trabalhar o sorriso nos policiais, porque, como eu disse, até a própria mulher ou o homem, quando entra na instituição, nos exigem uma postura mais firme, né? Claro. E aí e talvez lá no início da carreira, a gente não tem essa maturidade de discernir em que momento eu preciso ter uma postura mais firme, mais enérgica, daquele momento que eu não preciso. Se eu estou patrulhando aqui no centro e uma criança abana, eu posso abanar, mandar beijo, isso não me desmerece em nada enquanto policial, não tira a minha autoridade, muito pelo contrário, eu vou conquistar aquela criança. Ela também vai querer. Exato, né? E isso a gente está trabalhando. Então, aqui isso é mais fácil de acontecer do que talvez em outras cidades um pouco maiores, né? Mas, de maneira nenhuma, isso vai tirar a nossa competência para, quando eu precisar fazer um enfrentamento duro, por exemplo, com uma organização criminosa, a gente tem policiais com qualidade, treinados e que vão fazer, mas é o mesmo policial que vai estar abanando, tirando foto, botando a criança na viatura, porque a gente tem essa capacidade hoje, né, de transitar nesses dois mundos. E aí a gente para pensar, Karine, o quanto ainda bem que existe essa evolução institucional, que é muito importante, e essa evolução permite que Karine esteja hoje no comando, é exatamente isso, porque se a gente parar para analisar, quantos anos atrás a primeira mulher? A Coronel Cristine chegou no comando, né? Que a gente fala ali da tríade do comando, foi
2019, 2020. Imagina, nós estamos falando de 6 anos atrás. Ainda a gente tem algumas alterações, tipo a Coronel Cristine saiu do comando, né, foi para reserva, e a gente ainda agora, a brigada está com uma lacuna que nós não tivemos mais coronéis. Nós temos tenentes coronéis, que aí vem a minha safra, né, que nem eu Exato. digo. Chega a turma ali de 2003, de 2004, 2005, que estão chegando agora, né? Então nós temos visto muitas mulheres assumindo unidades, né? Eu sou mais uma. E tão logo, eu acredito que em 3, 4 anos, nós vamos ter já coronéis dessa nova geração, né? Maravilha. Formadas e aí assumindo colocações maiores, né, na instituição como o cargo exige, né? Então vão ser diretoras de departamento, talvez chegar ao comando geral da brigada, né? Nós tivemos Esperamos. recentemente as polícias de São Paulo e de Minas Gerais a primeira mulher comandante geral. Pois é. E 2 polícias com uma força gigantesca, né? Exato. São Paulo pelo seu número, né, que é uma polícia, é a maior polícia do Brasil. Claro. Então uma mulher assumiu essa função, a Coronel Clausse. E em Minas Gerais... Isso foi agora, é recente? Esse ano. É esse ano. Esse ano. E a Coronel, agora me fugiu o nome dela. Tão querida, já trabalhei com ela, tive a oportunidade de conhecer ela em Brasília, enquanto ela e eu estávamos nas coordenações da patrulha, e ela assumiu Minas Gerais recentemente. Assim, maravilha. Enchendo todas nós de orgulho, né, com um olhar diferente, né? 2 mulheres. 2 mulheres, São Paulo e Minas Gerais. Então, as primeiras comandantes gerais no Brasil, né, de polícia Abrindo militar. portas. Exatamente. Que a gente entende que não é fácil, né, que estão também com grande parte da sociedade olhando para elas, o que elas vão fazer, os passos, as decisões, né? E, como eu te disse, que proporcionalmente é o que eu estou vivendo em Bento, né? Então, de uma responsabilidade muito grande de liderar uma tropa, né? Em 12 municípios, né? Não é só Bento Gonçalves. Exato, eu ia ali te perguntar sobre isso. Tem Bento e mais 11 municípios, né? Aqui da região. Pega a região de Veranópolis, Garibaldi, Carlos Barbosa, né? E os municípios pequenininhos ali do seu entorno, que me orgulha muito, né, poder estar. Só que aqui tem um privilégio que é tudo muito perto, né? Então a gente conversa com o prefeito, conhece o vereador, o secretário, as relações são íntimas, são próximas, muito agradáveis. Toda a comunidade, eu acho que isso é algo aqui da colonização, né? Com certeza, que as pessoas se importam. Eu me importo, eu quero que o meu vizinho esteja bem, que eu esteja bem, que eu vou fazer algo colaborativo para a minha comunidade. A gente teve agora essa semana o lançamento do Vera Vista, Exato. que é uma integração de empresários e agricultores ali da região, né, de Faria Lemos, Linha Eulália. Estão unindo forças, então eles não estão competindo, eles querem deixar a cidade melhor, a região melhor, para atrair cada vez mais. E eu venho para a brigada com esse espírito também de me associar a essas pessoas, à comunidade, para que juntos a gente possa fazer melhor e diferente. Que maravilha, que maravilha. E é nisso que eu acredito. Com certeza, Karine, a união é que realmente vai fazer com que todas consigam alçar outros voos. É a união, não tem outra forma, com certeza. E nesse conversar sobre o que era, nós estávamos também falando antes, que eu tive a oportunidade, lá atrás, quando a primeira turma de mulheres ingressaram na Brigada Militar, pude ter um momento de palestra com elas. Gente, daí nós estávamos falando de maquiagem, inclusive. É tão bom te ver de batom vermelho. Na época não podia. É isso, né? Não. A partir de quando que foi o que surgiu o batom vermelho, a permissão, entre aspas? Na verdade, nós temos um regulamento de uniformes, né, que regula tudo, desde o cabelo, corte de cabelo para os homens, barba, né, e aí para as mulheres tinha essas peculiaridades de unha, né, cores nas unhas e na maquiagem, que não podia ser, né, porque senão ia chamar atenção, e era quase, lá no início, né, uma questão até, não, vão provocar, né, porque aí vão estar no mesmo ambiente que os homens, vai se tornar provocativo, então tinha que se evitar isso. Então, vem lá de 86, né? E era uma inovação, nunca se tinha tido 40 anos atrás. Mulheres, né, no meio militar, no meio masculino. E eu estava comentando, né, na época que eu estava ali no Comando Geral, junto à PM13 e assessorando a Coronel Cristine, ela disse, não, nós precisamos romper essa barreira, e era um anseio, porque às vezes, tudo bem, na minha vida civil eu podia colocar um vermelho, mas aí a gente sabe o que custa uma manicure, né? E eu tinha um casamento, eu tinha que colocar, e aí eu tinha que tirar. Tá, mas o que a cor do esmalte vai interferir no meu trabalho? O que a cor do meu batom vai interferir no meu trabalho, né?
E começamos a questionar. Talvez lá naquele início elas não podiam questionar. Hoje, Exatamente. nós fomos ao longo do tempo ganhando voz, responsabilidade e consciência, que eu te falei, né? E aí contamos com a sapiência da Coronel Cristine de conduzir esse processo junto ao comando, mostrando que não afetaria em nada, né, a cor do batom e a unha, na qualidade do nosso serviço. E aí já há agora uma permissão para que essas cores sejam aceitas, né? Que maravilha. Porque não atrapalha, de fato, E muito não. pelo contrário, né? A gente consegue ter uma representação melhor, né? Estamos bem asseadas. E aí o batom vermelho é quase que hoje, né, uma bandeira, não de poder ou de que vencemos, e, né, ou estamos nos impondo, mas simplesmente da gente poder ser quem a gente quer. Exato, né? Então, se eu quiser colocar um batom ou não, se eu quiser colocar vermelho ou nude, é uma decisão individual, né? Não vai afetar as questões institucionais. Então, hoje a gente consegue encontrar alunas, né, em formação, podendo usar uma cor diferente na unha, podendo usar o batom vermelho. Então, eu fico muito feliz em estar vivendo esse momento, né? Mas especialmente tem esse sentimento de gratidão por todas que nos antecederam e tiveram que lutar bastante para que nós atingíssemos o que a gente tem hoje. Maravilha. Aí eu não fiz uma pergunta que eu gostaria de ter feito lá de trás da tua trajetória. Como que surgiu a brigada? Por que a brigada militar? Um concurso público, ok. Mas, quando tu era criança, teve algo Não. Ou te inspirou algo para isso? Né, eu não vou fazer um discurso aqui, né? Não. Porque não foi. O meu pai sempre foi do exército, né? Mas eu nunca tive esse olhar. Como eu te disse, eu sempre pensei no direito, porque eu sempre tive um senso de justiça muito forte e de entregar o melhor, especialmente para o público, né? Para as comunidades carentes. Isso era assim, ó, desde pequena, participando de campanha. Eu já fui daqueles clubes o Léo Clube, ajudava a fazer rifa. Claro. Isso sempre foi meu. E aí o direito eu entendia que era a melhor parte e realmente foi, né? Me deu essa experiência. E na época, como eu tinha estagiado no Ministério Público, eu queria muito o Ministério Público. Só que lá naquele ano não saiu o concurso. E, como eu disse, eu sou de uma família humilde, né? E aí o concurso que abriu foi o da Brigada Militar. E eu lembro da minha mãe dizendo assim: ai, Karine, mas como é que tu vai ser policial? Eu disse: mãe, eu nem sei se eu vou passar. Então, eu vou me permitir, né? A gente precisa, a nossa família não tem, né, recursos, eu não vou viver às custas tuas, né, a vida inteira. Na época, meus pais já eram separados, né? Eu disse: eu vou fazer, e seja o que Deus quiser, e se eu não gostar, eu saio, continuo estudando. Então, eu sempre digo assim, que eu acredito muito no destino, sabe? Muito trabalho, mas de muito oportunidades das conduções da vida, assim, que ali adiante se revelam, né? Então, se eu não tivesse feito aquele concurso, eu não estaria aqui hoje, né? Talvez representando mulheres, exercendo essa função importante, que muito parecida com o Ministério Público, claro que com funções e competências diferentes, mas que, de certa forma, eu consigo contribuir para a melhoria da qualidade, né, da sociedade, que é esse senso de justiça que eu sempre tive. Então, não foi eu sempre quis, aspirou, né? Não, surgiu e me preparei, né, para isso, e hoje sou muito feliz, sou realizada. Não me imagino em outro lugar. O que tu está falando é fantástico, porque tem muitas mulheres que acabam não se experimentando, que acabam, não, isso não é para mim e pronto, e fica restrita ao que vem fazendo. Tu está dizendo que sim, tu te experimentaste, tu tentaste, mas houve um preparo para aquele local, para aquele concurso. Isso é muito importante, porque também não é algo que cai do céu, que sim, houve um preparo, mas mais do que isso, tu te permitiste. Se permitiu experimentar. Vamos ver o que vai dar. E isso é muito importante, porque aquelas coisas assim, regradas no sentido, eu tenho que fazer isso, depois isso, depois isso, tem muitas mulheres que acabam fazendo desta forma. Eu vou estudar, depois vou casar, vou ter filho, né? Fica aquela coisa tudo muito planejada. Acaba a nossa profissão também ficando muito restrita. Ou esse ambiente não é para mulher, né? Exatamente. Eu acho que a gente, felizmente, né, passamos desses estereótipos, né? E mulheres que trazem essas escolhas nos inspiram, né? Tu sabe que eu tenho algumas amigas que não têm filhos por opção, mas elas sofrem bastante ainda, né? Mas é com esses passos, inclusive de algumas personalidades, né, que adotam essa postura e falam sobre o ser mulher, né? O ser mulher não é depender de ninguém, não é
ser extremamente feminina e sensível e delicada e não levanta a voz. Não, a gente precisa ser quem a gente é, né? Com as coisas boas e ruins do nosso ser e evoluindo com o tempo, né? Na melhor das hipóteses, a gente está melhorando. Então, se olha para si e acha que melhorou, tá tudo certo, né? É um crescer constante. E eu acho que quebrar esses estereótipos assim é muito importante. E eu me sinto quebrando vários, né, durante a vida, né? Ser policial militar, uma delas, ser comandante, outra delas, né? Hoje eu sou divorciada, foi um outro passo muito importante que nós comentávamos antes, né? Eu posso sim, né? Não foi fácil, né? Sempre dá um medinho, será que eu consigo? Mas a gente pode o que a gente quiser. As dificuldades por essa cultura da nossa sociedade talvez sejam um pouco maiores. Às vezes ouvimos algumas coisas que não são tão agradáveis, mas é importante que a gente confie, né, no ser mulher, nas escolhas que a gente faz e se permita viver da melhor forma que você mesmo julga importante, não no que os outros vão falar ou o que a comunidade espera de ti. Quando a gente dorme, né, de noite, é a gente com a gente mesmo, é a gente que paga as nossas contas, né? Eu acredito muito em Deus, né? Então é com Ele que a gente tem que se acertar, de certa forma, tem que estar com a consciência tranquila de que está seguindo seus ensinamentos e não pensando no que o outro vai fazer. A não ser que esse outro venha colaborar, né? Senão, a opinião não importa. Exatamente. Não, perfeito. Ai, que coisa! Não, vamos aumentar mais, olha, eu falei que eu era faladeira. Eu estou olhando aqui o tempo, eu quero dizer assim que... Vamos fazer uma parte 2. Eu estou achando que precisa. E o que eu quero comentar também contigo, Karine, que o resumo da tua trajetória, gostaste do resumo? É uma mulher que escolhe. E eu fico muito orgulhosa, muito feliz de ter uma comandante da Brigada Militar em Bento Gonçalves, uma mulher que tem posicionamento e que escolheu o que entendeu que era importante para aquele teu momento de vida e que continua escolhendo. E isso me deixa muito feliz, muito feliz. Eu quero agradecer a tua participação aqui. Eu não queria terminar. Vocês queriam terminar? Não, né? Vocês também queriam estar continuando. Nós vamos ter que fazer a parte 2. Né, eu acho. Muito obrigada, Karine. Muito obrigada pela tua trajetória de vida. Muito obrigada por estar aqui compartilhando um pouco conosco. Obrigada eu por ter esse espaço, né, para que as pessoas possam me conhecer mais também, né? Como eu digo, ninguém cai, né, numa cadeira de comandante ou vira tenente-coronel da noite para o dia, tem toda essa experiência de vida. E eu sou muito grata, especialmente à minha família, né? Eu acho que e por isso que eu acredito tanto na educação, os valores, especialmente morais e éticos que meus pais me passaram, as minhas irmãs, fizeram eu chegar onde eu estou hoje, né? Mas bem isso, assim, realmente foram escolhas, abrindo mão de muitas coisas, né? Passando por algumas dificuldades, mas muito consciente o tempo todo de qual era o caminho que eu queria seguir. Então, sou uma mulher muito realizada, feliz. Esses dias eu escutei de um colega que a gente não conversa tanto, assim, não tem oportunidade de conversar tanto, e ele me disse assim, olhando a senhora de longe, a gente vê que a senhora gosta do que faz. Daí eu olhei para ele e disse assim, nossa, obrigada por isso, porque realmente eu amo o que eu faço. Né? E se eu vou fazer uma palestra, ou se eu vou fazer um projeto, se eu vou coordenar uma ação, uma operação, eu procuro, e eu digo isso para eles, eu procuro sempre dar o meu melhor, estar 100% naquele momento. Que eu acho que é assim que a gente entrega tudo o que a comunidade espera de nós, enquanto policiais militares, ou eu enquanto mulher, ou como mãe, tentar sempre estar presente e ser feliz, né? Perfeito. É muito ruim quando a gente faz alguma coisa que a gente não está realizada. Então, eu estou num momento de vida muito bom, profissional e pessoal. Estou muito feliz por ter vindo para Bento Gonçalves. Eu disse para o meu comando que foi um presente vir para cá e poder conhecer essa comunidade de perto e, quiçá, ficar aí muitos anos, né? Assim esperamos, com certeza. Sabe que tu está falando e me veio a imagem, eu falei dos meus tios, primos, mas tem meu avô, o pai da minha mãe, que estava falando e eu vi ele de farda, sabe? Veio ele de farda na mente. E imagina para este meu avô, imaginar que uma mulher seria comandante, o quanto isso muda e o quanto isso é importante, esta inclusão de gênero hoje, para termos realmente uma sociedade democrática. Representativa, realmente.
Então, eu tenho que te dizer muito obrigada, Karine, muito obrigada, porque sim, tu está nos representando Obrigada. e de uma forma competente, belíssima. Muito obrigada. Obrigada eu. Ai, bom, já sabe, próximo episódio, uma história, uma trajetória de outra mulher que certamente vai te inspirar. Quem será a nova participante no Muitas em Mim? Então já sabe, vem comigo, estou te esperando. Até o próximo episódio. Beijo, beijo. Obrigada, Karine. Obrigada.